Fala, povo que brilha! Vamos lá, vamos de novo, vamos tentar mais uma vez. Primeira tentativa de abrir essa live já não deu muito legal. Coisas de internet, coisas que acontecem. Então, 19 horas 8 minutos, vamos começar. E você já sabe, toda segunda-feira estou aqui para bater um papo, para fazer essa live de leões, para fazer essa troca de experiência, troca de informação, um bate-papo bem leve. É um dia que eu não tiro para falar exclusivamente de tratamento de feridas, como vocês sabem. Sou enfermeiro, expert em tratamento de feridas, aqui da região de Campinas. Mas eu procuro nas segundas-feiras fazer uma live, um bate-papo para falar sobre comportamento, ansiedade, dividir as nossas dores, dividir as nossas experiências. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial comigo. Olá, Samara, boa noite, tudo bom contigo? Quem mais que entrou aqui? A Júlia. Olha aí, amor, a Júlia entrou, tá aqui, ó. A sobrinha. Família não vale, hein? Vale sim, fica aí, Júlia, não sai daí não. Hoje temos uma convidada muito especial, que vai falar com a gente com relação à área da psicologia, como que isso interfere, as angústias, as dores. Então, sem muita demora. Dá certo, né, Gabi? Tá enroscado, tá enroscado. O Insta acho que não tá querendo que a gente converse, não. Cadê? Regina acabou de chegar também. Não? Chegou? Não chegou? Chegou pra você aí, Gabi? Fala pra mim. Vivi acabou de entrar. Mais uma vez, a ideia é nós fazermos... Opa, quase derrubei o tripé aqui. É fazer um bate-papo e aprender um pouco mais. Dividir as nossas angústias, dividir as nossas dores. Chegou aí, Gabi, a autorização? Fala pra mim, conversa comigo aí. Tô aceitando, você tá me mandando o convite, eu tô aceitando aqui, ó. Está dizendo que você não está conseguindo participar, Gabi? Oh, meu Deus do céu, será? Será que nós programamos tanto essa live e não vai dar certo? Não é possível um negócio desse. Não é possível. Entrar ao vivo com a Gabriela. Eu preciso entrar ao vivo com a Gabriela. Eu preciso que esse tema flua. Eu não vou conseguir falar sozinho. Vamos? Coisas de internet, coisas de Instagram. A gente tem que ir improvisando. Ó, vamos fazer o seguinte, Gabi. Você não me manda convite. Deixa que eu convido você, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não está aceitando porque você... Vamos fazer oração. É isso aí, Regina. Vamos fazer uma oração. Eu vou cancelar aqui o pedido que eu te fiz e vou te convidar. Agora eu vou te convidar. Não, eu acho que não é isso, não. Não é a configuração, não, viu, Gabi? É o Insta que gosta de fazer essas brincadeiras com a gente aqui. Relaxa. Ó, o pessoal já está até se divertindo aqui, ó. Vamos fazer oração. A Samara já falou que vida de empreendedor digital é difícil. E é mesmo, né, Samara? Fala a verdade. A gente programa uma coisa, 15 dias quase que eu programei essa participação mais que especial. E aí... Faz parte. Mas vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo, tenho fé que vai dar certo. Como não? Tem que dar certo. Pessoal, eu já convido vocês a irem seguindo também, viu? A Gabriela, mesmo que a gente não consiga bater o papo, olha, isso porque nós comentamos o seguinte. Eu e a Gabriela falamos, ó, nós vamos ter que fazer cronometrado. Por quê? Eu e a Gabriela, a gente fala muito. Como eu falei, né, a Gabriela é minha terapeuta, eu faço acompanhamento com ela. E 1 hora, às vezes, da nossa sessão, do nosso atendimento, parece que é pouco, fica faltando coisa pra gente conversar. Porque a gente divide muita coisa, a gente divide muita experiência. Tenho realmente uma satisfação muito grande em apresentar a Gabriela para vocês, porque eu acredito que ela é uma das baitas profissionais aí.
Gabi, não mexe. Fica quietinho agora, hein? Que acabou de sumir aqui a informação de que você não estava conseguindo. Vou tentar do meu jeito, não me manda convite. Espera, que às vezes ele faz isso. Vamos ver. Não mexe, não respira. Ou melhor, pode respirar, senão você tem uma síncope aí, você desmaia. Não precisa pedir desculpa não, Gabi. É coisa do Instagram, não é coisa nossa. Como eu estava falando, teve uma semana que o meu convidado conversava com todo mundo escutava as vozes dele, menos eu. Eu não conseguia escutar, eu tive que sair e entrar de novo para dar certo. Então faz parte do pacote, como a Samara mesmo falou, é a dificuldade, né? São os percalços aí que a gente encara, a gente que faz esse trabalho, né, online, mídia, enfim, faz parte. Mandei para você novamente um convite, Gabi. Fala para mim se chegou aí. Se chegou, é só você dar o aceite. Se não chegou, não faz nada. Eu vou pedir para você sair da live e entrar de novo. E não me manda convite, deixa que eu convido você. O Insta é meio temperamental, às vezes ele fica com ciúmes. Vamos ver aqui por que não está conseguindo. Vamos descobrir por que não está conseguindo. Vou desativar aqui solicitações ao vivo. Vou desativar aqui as perguntas. E vou tentar de novo. E é isso, gente. Tudo bem com vocês? Podemos continuar aí tentando aqui, pessoal? Podemos, né? Que uma hora dá certo. Uma hora vai dar certo. Se não der certo hoje, vai dar certo outro dia, porque daí eu já deixo amarrado para outro dia, viu, Gabi? Tá achando que vai fugir? Não vai, não. Não vai fugir, não. Enviei de novo. Enfim, gente, vamos lá. A Gabi, eu vou até fazer uma brincadeira com ela aqui, ó. Se não der certo, ela vai digitando e eu vou lendo. O que vocês acham? É uma ideia, né? É uma das possibilidades da gente trabalhar. Se o Insta me boicotar desse jeito. Fala pra mim, Gabi, chegou aí o meu convite para você entrar ao vivo? Cadê? Isso aí, Regina. A Regina tá curtindo aqui, Regina. É isso aí. Continua curtindo, vai dando sinal de vida. Vai avisando. Vão avisando o Instagram que nós estamos online e que a gente precisa que a Gabriela entre. A gente precisa, o Instagram precisa entender que a gente está fazendo uma live. Não é possível. Ai. Nem estou fazendo mal, estou fazendo uma constatação. Né, Regina? Bom, eu pedi para a Gabi sair, pedi para ela fechar a janela, para ela sair e entrar de novo, tá? E vai dar certo, nós vamos conseguir. Dessa vez eu não vou fechar não, vou esperar. Vou dar uma de clássico brasileiro, não vou desistir de jeito nenhum. Me fez lembrar aquela live que eu fiz com a Laís, né, que caía toda hora. A gente foi falando de pé diabético, parecia debridamento. Toda hora ia caindo, a gente ia limpando. Ia limpando e ia começando de novo. Vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Vou só esperar a Gabriela entrar novamente. Esperar ela aparecer aqui para mim. E vamos ver o que está acontecendo. Vai dar certo sim. Viviane do Ouro Verde também está aqui. Tudo bem, Viviane? Firme, Vivi? Firme e forte? Desistir não é uma opção. Nunca. Nunca deve ser e nunca será uma opção. De jeito nenhum. Cadê? Firme. Isso aí. Firme e forte. Samara também tá por aqui? Não, Samara já foi também. Pode ser, gente. Hoje deu algumas chuvas aqui em Campinas. Primeira vez que eu faço uma live aí com chuva. Acho que sim. Não sei. Coisas de internet que faz parte. Bom, pessoal, a ideia
desse nosso bate-papo, a ideia dessa nossa conversa, era a gente poder falar realmente. Opa, ela voltou aqui, vamos lá, deixa eu mandar o convite para você. Era a gente poder trocar um pouco das experiências que cada um está vivendo, das angústias que cada um está vivendo. Aê, entrou, agora só precisa virar a câmera para mim. Jesus amado, isso que eu tô olhando. Então, ai, aleluia! Jesus amado. Eu já tava assim. Valeu a oração, viu? Meu Deus. Regina. Pessoal, desculpa. Gabi. George, eu não sei, gente, eu sou péssima de tecnologia, né? Mas olha, pessoal, desculpa. Eu acho que o problema era o tempo, viu? Ouvi falar que em São Paulo aí tá um pé d'água daqueles, né? Tá, nossa, George, tá frio aqui, viu? Frio e chuva. Pois é, faz Bom, parte... primeiro eu quero agradecer a paciência de cada um de vocês, o carinho de estar aí, persistir. Quero super agradecer o convite, viu, George? É um prazer aqui, é uma super oportunidade. Isso aí, vocês vão observar que a Gabriela, ela me chama de George. Por que ela me chama de George? Porque a Gabriela é chique, gente. Ela morou na Inglaterra há muito tempo, entendeu? Então ela tá acostumada a falar meu nome na origem. Certo, Gabi? Se apresenta aí, Gabi. Tudo bem, boa noite, pessoal. É isso mesmo, George. Eu fiquei lá 10 anos, né, como eu te falei. Então, assim, mesmo que eu queira, não me sai o George. Eu ainda fiquei, gente, eu tenho que chamar de George. Mas acaba ficando natural o George. Eu acabo chamando, então, mas olha, bom, eu sou Gabriela, sou psicanalista, eu atendo online já há muitos anos. Realmente nós estamos aí há 1 ano e pouco, né, George, juntos. E a terapia é um processo fantástico. Eu falo que o mergulho no autoconhecimento, ele é fundamental para o ser humano, né, George? Em qualquer escolha, seja lá qual for, qualquer movimento que a gente faça. Então, eu acho que é o passo principal aí, é o autoconhecimento, né? Hoje eu moro em São Paulo, mas assim como eu disse, eu morei 12 anos fora do Brasil e retornei, né? E tô feliz, mas eu sempre tô aqui com o pezinho, né? Atendo a maioria dos meus pacientes, são de fora também. Até alguns deles queriam participar, mas lá já são 11 horas da noite. Nossa, tarde. Mas depois 4 horas à frente, mas depois eles vão estar assistindo também. Vão poder assistir, sim, porque eu deixo sempre gravado e eu convido, depois da hora que eu for salvar, eu vou colocar você como autora também. Né? Então o Insta vai mandar para você um questionamento se você está de acordo ou não. Se autorizando, já vai direto para sua página. Então eles vão poder assistir na tua página também. E repito o convite, né, gente? Sigam a Gabriela aí nas redes sociais. E Gabi, você falou uma coisa muito importante que eu acho que é o pontapé inicial da nossa conversa hoje: o autoconhecimento. Eu costumo falar aqui que nós, enfermeiros, que resolvemos sair da caixinha, resolvemos olhar para fora da caixa e ver que existe um horizonte e que não tem nada de errado com vida hospitalar. Repito isso sempre. Mas existe uma possibilidade de trabalhar em outras áreas. Quando a pessoa sai da caixinha, muitas vezes ele se sente oprimido pelo externo, digamos assim, ou com medo do que está lá fora, porque na verdade ele não se conhece muito bem, ele não sabe talvez as suas energias, as suas capacidades, as suas forças. Então, eu já vou pegar esse gancho que você deu aí, Gabi, do pontapé inicial do autoconhecimento. O quanto que isso é importante, Gabriela, para quem resolve sair da caixa, ou sair do país, ou viver uma nova vida, né? uma nova história. E já saúdo o Padre Silvio, que acabou de chegar, a Débora, que acabou de chegar, Samara, que já está interagindo aqui. Vamos lá, gente. Então, George, o autoconhecimento, ele é a base, né? Eu falo assim, que qualquer mudança, seja ela qual for, o mergulho no autoconhecimento, ele é fundamental para a gente saber as nossas limitações, os nossos medos, as nossas ansiedades, como que eu devo seguir nessa nova carreira. Hoje em dia é muito comum as pessoas mudarem de carreira, né? Tá bem comum. Então, eu tenho advogados vindo para a área da psicanálise, tenho vários pacientes mudando realmente, que chegaram no ponto e falaram, não, quero mudar. Mas o mais importante, tem alguns aspectos, que é sair da caixinha, exatamente o que você falou. Então, um erro, não é um erro, na verdade, por falta de conhecimento, as pessoas acabam se fechando muito, cada um na sua profissão. Mas o que é importante?
que, por exemplo, você pega um empreendedor, tem aquela solidão que a gente fala que o empreendedorismo ele traz um pouco disso, né? É uma característica, solidão empreendedora, a gente chama. A pessoa se isola, trabalha muitas horas por dia, mas o sair da caixinha, em cada profissão, ela é necessária, porque às vezes você está num ciclo de amigos, sei lá, você vai para um churrasco, chega lá, alguém te dá uma ideia, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, não é verdade? Então, assim, a vida social, ela é extremamente importante, independente da profissão que você siga. Consequentemente, o autoconhecimento, porque aí você consegue absorver essas informações que as pessoas vão te trazendo. Então, se alguém te dá uma ideia diferente, você está ali no meio, se você escuta e absorve aquilo, fala, poxa, eu acho que isso dá para mim. Legal, gostei, né? Então é aquilo mesmo de abrir a cabeça e ampliar contato, sair, conversar com pessoas diferentes, novas amizades ou antigas amizades também, né? Então, mas quando eu falo de autoconhecimento, é você conhecer os seus limites. Os seus limites do dia a dia, que todos nós temos, né? Todos nós temos medo, todos nós sentimos inseguranças, receios. Exatamente. Eu acho interessante, Gabi, porque igual nós, né, que saímos agora para essa empreitada, né, de assumir um trabalho por conta, tal, eu e a Viviane sempre me dando muito apoio. Às vezes a gente conversa com as pessoas falam assim, eu não dou conta, eu não tenho coragem disso, eu preciso da segurança, eu preciso de algo. E aí eu me pergunto, né? Eu fico olhando, cara, não é que é questão de dar conta ou não é questão de saber se você consegue ou não. Eu acredito que tem coisas que você só vai saber se você consegue se você tentar. Você só vai ter a oportunidade do erro se você der a cara, né? Então, assim, eu já falei, né? A Gabi é minha terapeuta, inúmeras vezes, em algumas sessões, a gente gastou hora conversando justamente sobre essa questão. A ansiedade, o medo, a insegurança, o novo. E a Gabi, ela tem sempre uma frase que ela me fala muito: se não der certo, e aí? E daí? E daí? O que a gente vai fazer? Vamos começar de novo, vamos tentar outra estratégia, né? E pegando esse gancho do medo, tivemos duas colegas, né, que até mandaram pergunta para nós. Uma delas falava assim, né, como controlar o medo do errar, do fracassar, não me lembro agora, foi uma pergunta da Priscila, que eu até passei para você, Gabi. Recomeçar, né, do seguir adiante. Exato. Seguir adiante. Ou seja, a gente, eu sei, né? Talvez cada um olhando para dentro de si, tendo esse autoconhecimento, vai saber se identificar nessa pergunta, né? Eu sei quais são minhas dores, meus medos, né? Agora, de uma forma geral, o que a gente pode dar de dica, de estratégia para as pessoas, Gabi? Então, George, isso tem muito a ver também com a história da pessoa. Então, eu sempre falo que o medo, nós precisamos ver assim, o que tem por trás desse medo? Será que é aquela frase que alguém falava, nunca vai dar certo? Tudo que eu abria fechava. Olha, não tem futuro, todo mundo que fazia isso quebrou. Então, assim, a gente tem que viver, por isso que é tão importante o autoconhecimento, um mergulho, uma terapia, fazer terapia, assim, né, como você faz. Então, assim, por quê? Porque a terapia te traz isso. Nós vamos investigar, né? Por que esse medo? Será que são aquelas frases, né, das crenças limitantes que ficam ali? Não, você não é capaz. Aquelas frases de criança, né, que pai e mãe tinham o hábito de falar pra gente, você nunca vai conseguir fazer nada de bom na vida, você nunca vai ter sucesso, né? Ai, que raiva. Exatamente isso, George. Só porque a criança estava sonhando em ser astronauta, tinha que falar que nunca ia poder ser? Deixa eu sonhar, né? Então, é justamente isso. É exatamente isso, George, que é importante avaliar. Então, assim, se eu perguntar para cada um minuto, né? Que seja 30 segundos, pensa se tem alguma frase dessa no seu inconsciente que está latente aí, toda vez que você tenta dar um passo diferente. Olha aí, gente, olha uma rota que a Gabi acabou de nos dar, hein? Essa auto-pergunta, né? A Samara até colocou aqui, ó, que empreender é ir contra a manada, né, Samara? E é difícil remar contra a maré. Nós da enfermagem, né, Gabi, a gente tem muito isso, a gente é condicionado a viver dentro de uma vida hospitalar, dentro de uma caixa. E quando a gente sai, todo mundo olha e fala, imagina,
não pode, tá louco, tal, né? Não todo mundo, né? Mas eu vou dizer assim que a maioria, né? A maioria das pessoas acabam agindo desse jeito. E aumenta, né, Gabi? Aí se você tem essas dúvidas, essas frases que foram te condicionando há tanto tempo, acho que daí aumenta o medo, né? Sim, exatamente. A partir do momento, o primeiro passo é identificar, né, George? Eu tenho alguma dessas frases que me impedem de dar o passo adiante? Tenho. O porquê? Eu tenho alguma dessas frases que me impedem, né? Bom, tal situação. Então, ressignificar, começar a olhar aquilo, não, eu sou capaz, eu consigo, eu me organizei para isso, né? Eu não caí de paraquedas nessa situação, eu me organizei, eu estudei, eu estou capacitado, ou eu já faço isso faz tempo. Então, colocar realmente frases de positivismo, mudar essas crenças limitantes que nos fazem travar, porque o medo ele é paralisante, tá, George? Então, o medo não tratado, ele paralisa. Ele realmente paralisa a pessoa. Por isso que é tão importante identificar por que eu estou paralisado nesse processo. Como que eu posso olhar para frente e perceber o quão preparado eu estou para dar esse passo? Eu vou fazer uma analogia aqui, que só os colegas enfermeiros aí que vão entender, né? Mas você falou assim, aonde você entender onde está estacionado. Nós, quando a gente vai tratar uma ferida, a gente encontra a ferida estacionada num processo inflamatório. O que é? Nada mais é um processo que fica cheio de dor, fica cheio de sudato, a ferida fica toda bagunçada, toda feia e tal. E é justamente nesse momento que a gente entra. Então, acho que quando você fala, né, Gabi, identificar em que fase que você está estacionado, é igual a gente identifica em que fase que a ferida está estacionada, qual é a fase dela. E aí a gente começa a fazer todo um diagnóstico e propondo um tratamento. É claro que quando a gente está falando do consciente, né, do íntimo da pessoa, né, do seu autoconhecer, tem as suas particularidades, tem as suas individualidades, mas eu digo para vocês, viu, você que está já nos assistindo aqui, que realmente, se você não souber se autoavaliar, se conhecer e ressignificar, cara, essa manada passa por cima, hein? Atropela, esmaga e não sobra muita coisa, não. E hoje nós temos um ponto muito importante, né, George, que é a questão da rede social, comparação com os outros. Então, assim, hoje o mundo da mídia ele é fantástico, nos conecta, né? Pega o nosso exemplo aí, né? Fazemos online, nunca nos conhecemos pessoalmente, mas é maravilhoso, tem muita coisa positiva. Porém, como as pessoas sempre postam coisas positivas, né? No Insta, Face, enfim, a comparação fica muito grande. Então, por exemplo, o empreendedor que às vezes está iniciando ou já está há algum tempo, ele acaba sempre se comparando com os outros. E isso também é prejudicial muitas vezes, porque acaba paralisando. Poxa, por que o outro conseguiu e eu não consegui? Será que eu estou fazendo algo errado? Não, às vezes é um ajuste de personalidade, por exemplo. Tem os traços de personalidade também, que um perfeccionista, por exemplo, ele demora um bom tempo para pôr o projeto em prática. Agora já, bom, basicamente, eu vou assim, definir até para quem estiver ouvindo se identificar ou não. Então, eu sempre falo isso, cada um tem seu tempo. O perfeccionista, ele põe no papel, pensa, para pôr no projeto. Já um traço de personalidade que a gente fala que é o impulsivo, ele vai e depois ele vê o que acontece. Os tempos são completamente diferentes, tá? Isso baseado na neuropsicanálise mesmo. Então, antes de iniciar, é importante você se respeitar. Como que eu sou? Qual vai ser o meu tempo? Qual vai ser a característica do meu trabalho, do meu negócio? O que eu vou agregar a ele para ter a minha cara? Né? Agregar valor, né? Então, eu vou ser... Eu tenho um paciente biólogo que é fantástico, todo mundo falava para ele. Biologia, a família dele quis matar ele. Hoje ele está na França, é um excelente biólogo. Então, o que eu falo? Independente de você, enfermeiro, sua paixão sempre trabalhou bem. Então, independente do que você faça, identificando, vendo que aquilo realmente faz parte da sua essência, do seu traço de caráter, não tem como dar errado. Legal. E ó, a Regina comentou aqui, né, que ela é perfeccionista. Eu sei bem o que é isso, viu, Regina?
E só mandar um abraço também para Neri. Neri é uma parceira nossa que está sempre por aqui, ela está de plantão, falou que está só escutando. Escuta aí, Neri, vai anotando as rotas, hein? Tá saindo altos papos aqui. Glaucio, boa noite. Sandro, Samanta, Laura. Eu vi a Samanta. Obrigada, Samanta. Samanta, um beijo para Samanta também. Uma querida. Aproveitando que a Regina comentou, né, sobre o perfeccionista, a Regina foi uma também que mandou, né, na caixinha de perguntas lá aquela questão do falar em público. Falar em público. E eu vou até dividir uma coisa com vocês, né? Pegando esse gancho. A gente vai se habituando tanto com o online, o virtual, né? E abre e começa a falar. Lógico que nos últimos meses eu fui aprimorando o meu jeito, perdendo um pouco dos receios e tudo mais. Mas recentemente eu fui fazer uma palestra. Falando do meu trabalho, com aroma também, né? Com os óleos essenciais e tudo mais. E eu levei, eu acho que uns 5 minutos para engrenar. Eu estava ali começando a falar, os assuntos estavam tudo certo, eu estava conduzindo ali, minha linha de raciocínio estava certinho. Né? E o mais legal é que quem identificou isso foi justamente essa pessoa que acabou de colocar um comentário aí, a Vivi, né? Que ela estava junto comigo, ela olhou e falou, amor, o que aconteceu? Que você deu uma patinada lá no começo que eu não estava entendendo nada que estava acontecendo com você. A gente se habitua muito, eu acho que é essa questão do virtual, e eu já tive a experiência de falar em público, sempre gostei de falar em público, mas eu também sempre tive essa característica. Daí eu comentei com ela, eu falei, não é que eu perdi a mão, não, eu sempre fui assim, eu levo uns 5 minutos para eu começar a falar, até o negócio deslanchar, vai ali uns 5 minutos. É igual o carro a álcool, né? Eu sou meio velho, então o carro a álcool antigamente era assim, né? Demorava um pouquinho. E depois embala. Mas e aí, Gabi? Medo de falar em público. Respondendo a Regina aí, qual a dica que a gente pode dar para ela? Então, George, eu atribuo algumas coisas, né? Então, a timidez, exatamente. Né? Assim, tem alguma história, antigamente, né? Tinha aquela coisa de tirar sarro quem é na frente. Então, também é importante analisar. Tem algum trauma ali? Não tem? Não, não tem. Né? Então, ok. Então, eu tenho algumas dicas no sentido assim, imagina que você está falando para 2 pessoas só, ou entrou, foca um ponto. Eu sempre falo para a pessoa, subiu num palco em algum lugar, foca um ponto, que não seja na pessoa, em alguém, porque vai que a pessoa faz expressões faciais ali, se né, sai do foco, em um ponto no fundo assim do lugar, ou da plateia, enfim, e manda bala. Então, assim, o medo, isso que é importante, George. Culturalmente, nós achamos o medo algo ruim, mas o medo não é ruim. O medo nos move, o medo nos desafia. Então, é importante sempre entender que o medo, ele não é ruim. Né? Ele quer dizer que alguma coisa ali está acontecendo. Então, é importante analisar, bom, um friozinho na barriga, emoção. Agora, é diferente de um medo paralisante. Agora, o medo paralisante, ele realmente precisa vir para a psicoterapia, né, ser tratado. Mas um medinho, eu falo porque hoje as pessoas às vezes vêm, poxa, Gabriela, mas eu tô triste, acho que eu tô depressiva. Eu falo, não, tristeza não é depressão. Tristeza é uma coisa, depressão é uma doença. Então, normal a gente sentir tristeza. Então, hoje é importante as pessoas identificarem um medo normal também. Agora, um medo paralisante já é importante tratar. Eu me lembro de um colega na faculdade, a gente foi fazer a apresentação de trabalho. E, assim, na faculdade era muito normal. Ia ter um trabalho que apresentava era eu, da turma, né? Então, e um professor louco lá invocou que todo mundo tinha que falar um pouco. E esse cara entrou em pânico. Esse colega meu, hoje é enfermeiro também, trabalha aqui com nefrologia, entrou em pânico. O cara, eu achei que ele ia ter um treco. De repente, do nada, na hora que chegou a vez dele falar, a gente tinha combinado ele falar umas 2 palavras só, eu já pegar de volta, né? Ele catou o giz e foi na lousa e falou, vou desenhar. Então eu falei, caramba, ele falou, desbloqueou, né? Desbloqueou. Aí eu lembrei aqui que ele fez um bonequinho, tipo aquele bonequinho de forca, né, do jogo da forca. Fez aquele desenho, virou pro pessoal, este aqui sou eu. Aí todo mundo ficou parado olhando para ele, inclusive a gente tentando entender o que ele ia dizer. E ali ele travou. Ali ele ficou. Ele não saía mais. A gente teve que assumir a condução, enfim, foi uma loucura. Então, é o que você comentou.
Tem pessoas que têm um medo que realmente trava de uma tal forma, por mais que ela conheça o assunto, que ela tem domínio sobre o assunto, mas é uma paura, né? E tem outros que ficam com aquele receio das caras e bocas. Então, muito legal essa dica que você deu, né? De não focar numa pessoa. Teve um conteúdo até que eu postei que eu falava justamente isso. Você foca através da pessoa, você foca um ponto longe, sim, acha um extintor de incêndio dentro da sala, acha uma porta, uma janela e fica olhando para aquilo. Por que você não vai ficar olhando para as expressões? Por quê? Gabi, fala, na real, acho que a gente muitas vezes fica com receio, não é de não saber o que está falando, é receio da reação das pessoas. E tem pessoas que são muito expressivas, né? Eu, por exemplo, sou muito expressivo. Sim. Eu, quando eu estou desconfortável com alguma coisa, meu rosto já mostra, né? Se eu estou descontente, mostra. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo do receio do que as pessoas vão pensar. Da reação dos outros. A reação dos outros. E aí, cara, na boa, né? Eu falo, primeiro, se você tem domínio, você está falando certamente alguma coisa que a outra pessoa não sabe. E se ela sabe, ela deve ser de uma forma diferente do que você sabe. E que não está certo ou errado. Né? Então, entra na comparação, né, George? Então, assim, o que é importante é sempre olhar, bom, esse sou eu. Mesma coisa que eu falei, respeitar os seus limites. Até a Vivi escreveu aí, né, que é uma frase que eu gosto muito de falar, tá com medo? Tá com medo, vai com medo, mas vai. E é assim mesmo. Só que é muito interessante, George, eu uso muito a neuropsicanálise nos meus atendimentos, por quê? Porque apesar da gente ter evoluído, nosso corpo é o mesmo, da idade da pedra lá, né? Eu tô vendo um leão aí atrás de você. Meu eu vou pegar rapidamente um exemplo. Por que a gente trava e não consegue raciocinar? Porque quando nós nos sentimos em uma situação de perigo ou de medo, o nosso corpo faz o quê? Carrega adrenalina. O que acontece? Para de mandar sangue para o cérebro. Olha que interessante. Olha aí. Aí é quando você não consegue raciocinar. Então, tá vendo o porquê que é importante esse autoconhecimento, essa coisa de você trabalhar realmente a sua mente? Porque a partir do momento que você descarrega adrenalina, o seu corpo acha que você está numa situação de perigo. O sangue vai para os músculos grandes, para de circular. O que acontece? Você não raciocina. Tá vendo, pessoal? Tem uma resposta fisiológica para o evento. É isso aí. Não é coisa de maluco. Então é muito legal. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo que é mergulhar. E assim, eu sempre falo, né? Se pergunte, como está a minha comunicação interna e externa? Que seria as frases realmente. O que eu tenho dentro de mim, essas frases que ficam, né, no meu inconsciente? E acreditar, escreve, né, também não traz de personalidade. Tem gente que é visual, tem gente que é auditiva, por exemplo, vocês já devem imaginar que eu sou auditiva, eu passo horas escutando pessoas durante o dia, adoro o que eu faço, adoro a minha profissão, eu sou auditiva. Tem gente que é visual, então põe letreiro, cartolina em casa, tá tudo bem, vamos lá, foco, sabe, positivismo mesmo. Por quê? Também é tendencioso do ser humano a gente focar no negativo. Todo mundo, tá? Nós temos essa tendência de focar no negativo. Isso, então, a gente precisa realmente se policiar, porque a tendência é sempre focar no negativo. Isso todo mundo, tá, George? Todos nós. A gente realmente precisa se policiar e ficar, bom, negativo. Tenho até isso é importante, tá vendo? Autoconhecimento, se conscientizar. Tem uma tendência de focar no negativo, todo mundo. Então, já sabendo disso, eu vou me policiar. Sou um perfeccionista. Demoro um pouco para tomar uma decisão. Então, já sabendo disso, eu vou pedir ajuda para alguém, ou eu vou parar de postergar e mãos à obra. Então, o que é isso, autoconhecimento? O mergulho no autoconhecimento nos traz isso. O que você comentou aí, né, da fisiologia responde, né, o que a Priscila tinha colocado aqui, ó. Já tive medo de ter sintoma físico. Vamos saber o que tinha que fazer e ter uma amnésia. Simplesmente medo de ser avaliada. É exatamente isso que você falou. E eu vou pegar um gancho no que você disse, né, não se planejar, digamos assim, né, porque você falou alguma coisa nesse sentido, e a Neri colocou a questão da procrastinação, que é um grande vilão para quem resolve trabalhar com perfeccionista. Mídia, né? Na verdade, é um traço do perfeccionista, né? É a procrastinação. É procrastinar.
Olha, Porque tem que estar tudo perfeito, o vento tem que estar favorável, não pode estar sol, não pode estar chovendo muito, não pode estar muito para a direita, não pode estar muito para a esquerda. Então é um traço do perfeccionista, é procrastinar, porque tem que estar tudo muito certo para ele dar o passo. Eu brinco, eu falo assim, que um perfeccionista, ele vê lá um buraco lá, né? Ele olha, analisa o vento, faz um mapa, estuda. O impulsivo não, ele chega, pula e depois ele vai ver o que ele faz. O perfeccionista estuda antes. Estuda e às vezes nem pula. é, aborta a missão. Porque não conseguiu saber tudo que pode acontecer, entendeu? Então, mas o que é o mais importante, George? Cada um se respeitar do jeito que é. Adianta um perfeccionista querer ser impulsivo? Não. Adianta o impulsivo querer virar um perfeccionista? Muito difícil. Então, o importante não tem certo e errado. Né? É aquilo de se conscientizar. Bom, eu sei que eu tenho a tendência de ser impulsivo, fazer sem pensar, então eu preciso aprender a me controlar. Né? Tomar a decisão na hora certa, não agir com impulsividade, que pode ser que me arrependa depois. E a mesma coisa com... Tudo é engessado, Gabriela? Não, não é engessado. Na verdade, a gente tem os traços de caráter que não dá para mudar, mas dá para a gente melhorar, com certeza, George. Eu falo, né, quando eu conheci a Gabriela, que a Gabriela veio através de uma indicação de uma outra pessoa que esteve aqui, inclusive, já conversando comigo, com o Juninho. Esse mundo nosso que é muito pequeno, né? Comecei a conversar com a Gabriela e era um dos pontos, né, do autoconhecimento para me entender algumas atitudes, entender algumas ações, até entender alguns traços de algo que eu trazia, de que eu achava, aquela questão de achar que o chão já estava limpo, não, tinha uma poeirinha embaixo do tapete lá que precisava ser tirado. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, né, já fica a dica, inclusive, de quem passa por esse processo, porque não existe passeio, é um trabalho contínuo, né? Quem passa por este processo é justamente saber que você vai ter que se olhar no espelho uma hora. Né? Uma hora a gente tem que se olhar no espelho e falar para ele, ei, velho, nós vamos parar, nós vamos continuar, nós vamos desistir, porque no fundo, né, Gabi, é sempre entre você e você, né? É sempre entre nós mesmos, né? O barato da terapia, como eu coloquei no começo do vídeo, o barato de ter um profissional para te guiar é justamente para te guiar, mas não te dizer para onde você vai, porque é você que tem que tomar o passo, né? Você que precisa ir, é você que precisa caminhar, é preciso... A Neri colocou aqui, eu preciso saber se aquele buraco vai me caber. Vou falar uma coisa pra você, Neri, fica entalado no buraco, mas entra nele. Tem uma história... Então, mas é justamente isso, George, a questão que você falou de desconhecer e dar passos e tal, a partir desse autoconhecimento que você vai saber. E, assim, olhar para as oportunidades ou para as dificuldades como algo bom. É o que eu falei, a gente tem a tendência de focar no negativo. Espera um pouquinho. Será que isso realmente foi negativo que aconteceu comigo? Aquele exercício que a gente faz, né? Peraí, tá, então vamos pensar. Se tudo que de pior pode acontecer. Bom, é isso. Bom, então não é tão ruim assim, é? Ah, é verdade. Não é tão ruim assim. Então, a partir do momento que você consegue exercitar isso, olhar de fora, o profissional, nós olhamos de fora a situação, né, George? Não tem envolvimento emocional, com história. Então, um profissional, nós vamos olhar assim, tá? Qual é o seu real desejo? Porque às vezes você vai perguntar para um amigo, um colega de trabalho, ou às vezes marido, esposa, eles vão dar opinião e às vezes eles fariam o que eu faria, ou o que ele acha que você quer escutar. O profissional, não. Nós vamos analisar qual é o seu real desejo. O que você realmente quer? Né? O que você precisa, então, tá? Organização, tá, George? Isso é importantíssimo. Outra dica, assim, quer fazer uma mudança, se organize, planeja. Planeja essa mudança. Como que eu vou fazer? Ah, daqui 2 anos eu quero mudar de profissão, ou daqui tanto tempo. Vai se organizando, dá para fazer. Né? Ou, me pegou de surpresa, ok, vamos recalcular a rota aí e vamos olhar para essa situação. Foi tão negativa assim? Acho que não, acho que é verdade. Eu já queria essa mudança. Então vamos olhar com outro olhar.
sabe, mais positivo realmente. A gente deixa o erro, muitas vezes, nos derrubar, é cultural isso, né? Eu errei, não deu certo. Então, vamos olhar de uma outra forma. Pega esses cientistas, estudantes aí, famosos, né, George? O que seria sem o erro? Sim. Todo mundo erra. Exato. Todo mundo erra. Ciência, como que a ciência erra até acertar? Então é isso que eu estou olhando. Ter um outro olhar sobre essas coisas, entendeu? Faz muita diferença. A gente tem uma percepção, né, Gabi, que nos condicionam a acreditar dessa forma. Principalmente quem é perfeccionista sabe disso. Tudo tem que estar muito alinhado, tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar muito redondo. E acaba se cobrando muito, acaba se desgastando demais e se cansa antes mesmo de começar a luta. Eu faço normalmente umas analogias com meus pacientes que eu falo, você entrou no ringue e batendo em você mesmo, não precisa nem o adversário bater em você. Você já está se derrotando, né? E você estava falando dessa questão da perfeição e da ciência, né? Uma das maiores catástrofes, quase catástrofes da história da NASA, a Apollo 13, uma nave que não conseguiu pousar na Lua e quase que não consegue nem voltar para a Terra, uma quase catástrofe. Pensa, colocar o homem no espaço é uma matemática precisa, todos os números, todos os cálculos são exatos, são anos e anos e anos de estudos. E de repente colocaram para cima e deu certo, e vai mais um, e vai mais um, vai mais um, de repente no 13 deu ruim, né? Na Apollo 13 deu ruim. Quando foram analisar, tinha sido uma mangueira de combustível, uma coisa boba, uma fuselagem mínima, um parafuso que se soltou lá, e deu tudo de ruim, né? Estragou. Então, às vezes, você vai fazer toda a sua plataforma, você vai fazer todo o seu desenho, você vai descrever exatamente tudo que você precisa. E começa a andar e não dá certo. Tem que parar e tem que rever. Esse voltar para a prancheta, né, Gabi, esse voltar para os estudos é algo muito doloroso. Né? Eu acho que é o que a Neri está querendo dizer ali, né? Quando eu falei de se olhar no espelho, viu, Neri? Você tem que olhar no espelho, você tem que se enfrentar, mas às vezes você tem que ceder para o outro. Mas às vezes você vai ter que ceder para a imagem, porque ainda não é o seu momento. Então é voltar sem problema, tranquilo. É horrível, é gerador, né, Gabi? Mas aí, vamos voltar, né? É necessário. Tem dor que é necessária, né? Tem dor que é necessária. É aquilo que eu falei, né, George? Nós temos, o ser humano é cheio de medos, inseguranças, tudo, mas a gente vê isso como um fracasso. Não é um fracasso. Então, assim, as coisas têm o tamanho, a importância que a gente dá para elas. As coisas têm a importância que a gente dá para elas. Então, se um problema, às vezes, é desse tamanho, eu faço ele gigante, é essa a importância que ele vai ter na minha vida. Esse tamanho que ele vai ter na minha vida. Então, assim, eu sempre falo, olha, coisas positivas, assiste mesmo. Às vezes a gente é bombardeado de coisas negativas, televisão, mas, assim, esteja perto de pessoas que você gosta, busque o autoconhecimento, tiver a possibilidade, busque, né, uma psicoterapia, não leia a respeito. Eu sempre falo também para os meus pacientes, lê coisas, né, tem dúvida de algum assunto, assiste coisas de motivação. Então, assim, é importante, né, buscar o máximo de ferramenta, porque no mundo de hoje é tudo muito rápido, né, George? É tudo muito rápido. Então, para a gente conseguir manter a calma, olhar e ter paciência consigo mesmo é difícil. Muito complicado. Ter paciência consigo mesmo, eu acho que é o mais difícil. Né? Ter paciência comigo mesmo. Eu sou o meu maior incentivador e também sou o meu maior boicotador. Vai depender do momento, vai depender da hora, né? E é isso mesmo, é procurar instrumentos que te motivem. E eu pego novamente um outro gancho aqui no que a Gabi falou. Terapia, buscar terapia. Ainda existe, né, Gabi? Ainda existem muitas pessoas que ficam, terapia, tá doido? Vou contar do meu problema para alguém, vou ficar contando as minhas dificuldades para alguém e vou ficar me expondo, vai achar que eu tô louco e tal. É uma grande bobagem, porque, na verdade, é a oportunidade, como eu disse lá no início, é a oportunidade de você se expressar, se expor, se abrir, sabendo que não vai receber uma crítica, no mínimo. No mínimo, o máximo que pode acontecer, a pessoa olhar pra você, tá, continua. Tipo assim, você tá colocando... Tem julgamento, né, George? Aquele problema pequenininho, né, que a Gabi falou. Você tem um problema tão pequenininho, você tá dando uma potência enorme pra ele, a pessoa fala, aí,
bora, qual que era a outra dúvida que você tinha? Né? Então, assim, porque não que as pessoas à nossa volta, né, eu, por exemplo, tenho a Viviane, que é minha esposa, que é minha parceira e tudo mais, lógico que eu vou dividir com ela também, lógico que eu tenho família, tenho mãe e tal, mas a tendência das pessoas que não são necessariamente profissionais é elas, primeira coisa, tentar proteger, de alguma forma. Então ela vai te paparicar, ou ela vai tirar você da situação de enfrentamento, não, deixa você pra lá, não vai falar disso agora não, pra quê, tal, não sei o quê. Né? Então, ou até mesmo tentar te motivar, mas usando de alguma estratégia, algum gatilho, porque também não está preparada para aquilo. Então, o importante para nós que estamos saindo dessa caixa, que pulamos fora dessa caixa, é entender que o terapeuta, como a Gabriela e tantos outros profissionais, eles vão nos dar a oportunidade de nós falarmos de coração aberto, livre e sendo guiados. Talvez você está num momento ali de dúvida, de angústia, de insegurança, e você vai ser guiado. Né, guiado para parar na segunda tentativa, né, parar de frente com esse espelho e falar, não, agora a gente vai conversar de igual por igual, porque você não é mais maior, você não está maior do que eu, agora você está na mesma altura que eu aqui, e nós vamos conversar de igual por igual e o pau vai quebrar. É justamente isso, George. Obrigada, né, sempre na confiança, e é justamente isso, a intenção é você conseguir e ser gentil com você, né, George? Eu sempre falo para todo mundo, seja gentil com você, porque às vezes a gente coloca uma pressão tão grande, tão grande. Hoje a gente tem tanta informação, é uma preocupação com o futuro em excesso, né? A gente nunca está no presente, a gente está sempre um passo à frente. Exato. A gente está sempre um passo à frente, então é difícil hoje as pessoas conseguirem estar no agora, tá? Eu tenho controle sobre isso? Muitas vezes a gente depende do outro, ou está nas mãos do outro, e para que isso aconteça. Então, até isso, né, nós ajudamos, nós profissionais da área, a gente vai fazer enxergar para um pouquinho, mas você tem controle sobre isso? Está nas suas mãos? A sua parte você fez? Então, né, vamos tentar, então, manter o foco, vamos focar em outra coisa. Então, realmente, o profissional, nós fazemos exatamente isso. Fazemos você olhar de um outro ângulo para a situação, né, tomar aquilo que eu te falei de nós não influenciamos o seu desejo, você vai identificar, né, nós damos o direcionamento, mas as escolhas vão ser suas porque as consequências vão ser suas. Né? Show. Esse era o ponto que eu ia chegar. Só vou cumprimentar o Jardel aqui. Boa noite, Jardel. Jardel, olha. A Alessandra entrou também. Oi, Jardel, tudo bem? Entrou um pessoal aqui que eu me perdi. Enfim, quem eu não cumprimentei, sinta-se abraçado. Né, o Jardel, por exemplo, é um colega que entrou, ele não é da área da saúde, ele trabalha com estética de veículo, ele entrou e passou a nos acompanhar a partir de uma live que eu fiz com um colega da mesma área, ou seja, ampliando horizontes. E a psicoterapia faz exatamente isso com a gente, né? Amplia a visão, porque de repente essa pressão, que como você falou, essa cobrança, essa exigência, essa pressão, a gente não ser gentil conosco mesmo, vai colocando tanto peso na gente, a gente vai só olhando só para baixo, e o horizonte vai diminuindo, né? Porque é a mesma coisa, você está olhando para o horizonte, de repente você olha para o chão, você está vendo só o seu pé. Chega um momento que você está olhando só para o chão imediato. Né? Então, o sair disso, né? O poder andar a mais, o poder ter segurança, vai depender muito do quanto que você realmente é gentil consigo mesmo. Não deu certo? Não deu certo? Vamos de novo. A gente que é enfermeiro, a gente tem como excelência procurar ser gentil, procurar usar de empatia. Então, muitas vezes eu vou tratar a paciente minha que não faz repouso de jeito nenhum, acaba com a minha úlcera venosa, destrói uma semana de trabalho, mas eu não posso voar com os dois pés no peito dela. Muito pelo contrário, tem que procurar ser dócil, ser gentil, explicar, não sei o quê. E aí, quando é comigo, eu entro no carro, é só bordoada? Não, muito pelo contrário. Né? A Samara colocou o nível de exigência tão elevado com a gente que acaba gerando sofrimento, exatamente. Chega a um sintoma de uma das síndromes mais, agora foi se falando muito recentemente, né, que é a de Burnet, que o cara já não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, porque ele tem medo daquilo que ele ama fazer, não é? Ou seja, olha o tanto de situações, né? Quantas pessoas de repente estão vivendo esse sofrimento, né, Gabi?
É isso mesmo, George. E assim, eu falo que o mergulho no autoconhecimento é libertador. É libertador, George. Muita gente acha assim, nossa, Gabriela, mas é difícil, vou falar das coisas que aconteceu comigo, me gera dor. Sim, mas é o que eu disse, a dor muitas vezes ela é necessária para a gente olhar de um outro ângulo, né? Como seguir em frente. Então a terapia nada não muda realmente, mas é importante você ressignificar e falar assim, nossa, eu estou muito mais forte para seguir, né? Estou muito mais forte. Então eu falo que, olha, é libertador realmente. E Yeah. assim, eu quero me colocar à disposição, viu, George? Para todo mundo, quem tiver dúvida, quiser me mandar pergunta depois, né, da live, todos vocês, fiquem à vontade. Isso aí. Acessem a Gabi, adicionem ela, compartilhem esse vídeo, mande para o máximo de pessoas possíveis para que conheçam essa baita profissional que é a Gabi. Eu acabo tendo liberdade, né? Eu deveria chamar de Gabriela, mas eu fico na liberdade, vai de Gabi mesmo. Tudo bem, não tem problema. Porque é assim que funciona. E até fazendo uma brincadeira aqui, né? Que a Neri falou, motivacional, né? Que está sendo uma nova experiência de motivação. Já fiz isso semana passada sem querer, acabei fazendo isso. Então, naquele hall que a Gabi falou, busque livros, busque filme motivador, assista a live de Leões, venha toda segunda-feira, venha assistir o que tem aqui. Não, e eu falo que a gente precisa estar rodeada de pessoas que nos querem bem e nos façam realmente bem, né, George? Então, é o que eu falei, por que focar? Tem pessoas que gostam, né? É um traço também, que é o vitimismo, né? Ó vida, ó céus e tal. Tudo bem, é um traço de personalidade. Mas, assim, esteja rodeada de pessoas que te fazem bem. Esteja rodeada de pessoas que gostam de você e querem te ver bem, realmente. Porque isso é contagiante, né? A energia é contagiante, o amor é contagiante, tudo é contagiante. Então, faça escolhas realmente. É aquele clichê, né, Gabi? Codorna não voa com águia, né? Então descubra qual que é a sua ave, né? Descubra qual que é a sua espécie. A minha aqui é o leão. Não aceita menos que carne. Você recusa comer mato, você recusa comer grama. Não aceita menos que carne. Lógico que eu tenho um leão que me inspira, tenho uma leoa que me motiva, que tá aqui, ó, deu uma passada, deu até uma jogada na juba aqui agora, que me motiva, que me inspira, que é exatamente isso, ter alguém do seu lado, ter pessoas, e eu também sempre me coloco muito à disposição para acessar, vamos conversar, vamos trocar ideia, porque é isso, a gente vai se ajudando, né? A gente vai se impulsionando, né? E, gente, eu combinei com a Gabi que a gente não ia passar das 20 horas, que a Gabi tem compromisso. E a Gabi, ela viveu muito tempo na Inglaterra, ela tem uma pontualidade britânica. Britânica. Mas, George, olha, desculpa pelo que aconteceu aqui, eu sou ruim de tecnologia, mas eu me perdoa, viu, gente, o atraso. Obrigada pelo carinho de vocês, pela presença de cada um. Um beijo enorme para vocês. Show. Antes da gente encerrar, Gabi, essa live aqui, eu convido todo mundo sempre a printar a tela. E aí vai marcar tanto eu quanto você, para depois colocar nos stories lá qual foi a rota, o que foi significante nessa live, tá? Então eu vou convidar você a ficar alguns segundinhos parado aí para que o pessoal possa printar. Tá todo mundo pronto aí, gente? Todo mundo disposto já para fazer o print? Vamos fazer aquele print, eu também vou fazer o meu. Vamos lá? Deu certo? Todo mundo conseguiu? Conseguiram, né? Eu acho que sim. Enfim, e aí o pessoal vai printar essa tela, o pessoal vai colocar nas redes sociais, vai dizer o que houve de mudança, de sacode, qual foi a rota que pegou. Gabi, a gratidão aqui é imensa. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Muito obrigado por você ter tido paciência de esperar dar certo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, George, mas deu certo. Eu falei, meu Deus, sou eu com a tecnologia de novo, viu? Não, onde meu marido, é mais fácil eu chamar meu filho para me ajudar, viu? Faz parte, muito obrigado mesmo pela participação. George, obrigada pela oportunidade, viu? Repito o convite para todo mundo aí de te acompanhar, te seguir,
Vamos fazer essa interação, porque é muito importante você que está trilhando um novo caminho, ou já vem alguns meses, que seja, alguns anos nesse caminho do empreendedorismo, dos desafios, ter alguém a quem poder dividir, poder compartilhar as dores e tudo mais. Essa era a ideia da nossa live de hoje. Acredito que a gente conseguiu, tenho certeza disso. Então, vai ficar salvo depois, pode compartilhar, pode comentar, vai dando curtida aí, vai mandando aviãozinho para todas as pessoas. Gabi, gratidão, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, pessoal. Um beijo, um abraço para cada um de vocês, viu? Foi um prazer estar aqui. E eu já estou atrasando a britânica lá, que já passou 3 minutos. Não, imagina, George. Vai lá. Obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. Até a próxima. Queremos outra, com toda certeza. Um abraço. Tchau, tchau, Gabi. Tchau, tchau. Show de bola. E, gente, obrigado. Normalmente eu já encerro junto com a saída do meu convidado, mas quero, de uma forma muito particular mesmo, agradecer a paciência que vocês tiveram no início dessa live, tá? Agradecer mesmo e dizer que é muito importante realmente estar aqui. É muito importante estar fazendo esse compromisso que eu tenho de uma vez por semana estar parado aqui conversando com vocês, dividindo opiniões, dividindo experiências, tá? Isso aqui está sendo para mim extremamente gratificador. Agradeço imensamente Regina, Samara, a Neri, e a Vi aqui acabou de me passar. Deixa eu só ler uma frase para vocês antes de eu encerrar, gente. Anota essa daí, ó. O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo. Outras, acho que estou entre elas, aprendem a conviver com ele e o encaram não de forma negativa, mas como um sentimento de autopreservação. Frase de Ayrton Senna, um cara que eu tenho também como um grande modelo, um grande incentivador. Certo, meu? Muito obrigado novamente, agradeço de coração. Medo me fascina. Medo me fascina, essa é a frase impactante mesmo do Ayrton Senna. Vocês já printaram a tela? Coloquem lá no comentário. Até a próxima, Jardel. Muito obrigado, você entrou. Acabei nem lendo a tua frase. Tive amigos que me ajudaram. Joia, show de bola, é isso mesmo. Jane, que entrou agora também. Muito obrigado. Gente, bye bye. Brigadão, beijos, até segunda-feira, se Deus quiser. E vocês já sabem, né? Tá aqui na Live de Leões, bora brilhar agora, pessoal. Bora brilhar, que a estrada é longa e a gente vai vencer. Eu acredito em você. Você vai conseguir. Abraço, até a próxima.